Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, dia 28 de setembro, vamos chegando quase ao final já do nosso livro de Deuteronômio. Hoje vamos meditar sobre o Cântico de Moisés. Que esta meditação possa aproximar-nos cada vez mais de nosso Deus. Abramos então nosso coração, nossos ouvidos, nossa mente para acolher a palavra que nos é hoje dirigida. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. Agora, escrevam este cântico para vocês e o ensinem aos filhos de Israel. Coloque-o na boca deles para que seja um testemunho a meu favor contra os filhos de Israel. Quando eu tiver introduzido o povo no solo que emana leite e mel, que eu prometi dar a seus pais, ele vai comer até ficar satisfeito e engordar. Mas depois há de virar o rosto para outros deuses. Vai servir a eles, desprezar-me e quebrar a minha aliança. Por isso, quando muitos males e desgraças o atingirem, este cântico há de ecoar diante dele como testemunho, pois não será esquecido pelos seus descendentes. Conheço bem o que ele está pensando hoje, antes mesmo que eu o introduza na terra que lhe prometi. Nesse mesmo dia, Moisés escreveu este cântico e o ensinou aos filhos de Israel. Javé deu este encargo a Josué, filho de Num, e lhe disse: Seja forte e corajoso, pois você é que vai introduzir os filhos de Israel na terra que lhes prometi. Eu estarei com você. Quando terminou de escrever no livro toda essa lei, Moisés deu esta ordem aos levitas que carregavam a arca da aliança de Javé. Peguem este livro da lei e o coloquem ao lado da arca da aliança de Javé, o seu Deus. Ele ficará aí como testemunho contra você, porque eu conheço bem sua desobediência e a cabeça dura que você tem. Se vocês são rebeldes a Javé enquanto ainda estou vivo, o que acontecerá depois da minha morte? E continuou: Reúnam em assembleia aqui comigo todos os anciãos das tribos e os administradores, para que eu pronuncie essas palavras aos seus ouvidos e chame o céu e a terra como testemunhas contra eles. Eu sei que depois da minha morte vocês vão se arruinar totalmente, desviando-se do caminho que eu lhes mandei seguir. Por isso, nos dias futuros, o mal virá contra vocês, porque terão feito o que é mal aos olhos de Javé, provocando-o com a obra de suas próprias mãos. E Moisés recitou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a Assembleia de Israel. Escute, ó céu, que eu falarei, ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Desça como chuva meu ensinamento e minha palavra se espalhe como orvalho, como chuvisco sobre relva macia e aguaceiro em grama verdejante. Vou proclamar o nome de Javé, e vocês engrandeçam o nosso Deus. Ele é a rocha e sua obra é perfeita, porque toda sua conduta é o direito. El é fiel em sua justiça, ele é a justiça e a retidão. Os filhos arruinados pecaram contra ele, são uma geração depravada e pervertida. É isso que vocês devolvem a Javé, povo idiota e sem sabedoria. Ele não é seu pai e criador? Ele próprio fez e estabeleceu você. Recorde os dias que se foram, repasse gerações e gerações. Pergunte a seu pai e ele te contará. Interrogue os anciãos e eles lhe dirão. Quando Eliom repartia a herança para as nações e quando espalhava os filhos de Adão,
Ele estabeleceu os territórios dos povos conforme o número dos filhos de El. Mas a parte de Javé foi o seu povo, o lote da sua herança foi Jacó. Ele o encontrou numa terra árida, num deserto solitário e cheio de uivos. Cercou-o, cuidou dele e guardou com carinho, como se fosse a menina de seus olhos. Como a águia que cuida do seu ninho e revoa por cima dos filhotes, ele estendeu suas asas, o tomou e por sobre suas penas o carregou. O único a conduzi-lo foi Javé. Nenhum deus estrangeiro o acompanhou. Ele o fez cavalgar sobre os lugares altos da terra e o alimentou com produtos do campo. Ele o criou com mel silvestre e com óleo de dura pedreira, com coalhada de vaca e leite de ovinos, gordura de carneiros e cordeiros, com manadas de bazã e cabritos, com a mais fina farinha de trigo e com sangue da uva que você bebe fermentado. Jacó comeu e ficou satisfeito. Jesurum engordou e deu coices. Ficou bem gordo, robusto e corpulento. Rejeitou a divindade que o fizera, desprezou sua rocha salvadora. Eles lhe provocaram o ciúme com estranhos e o irritaram com suas abominações. Sacrificaram a espíritos, não a divindade, a deuses que não lhe eram conhecidos, novos e recentemente chegados, com os quais seus pais não estavam familiarizados. Você desprezou a rocha que o gerou e esqueceu o El que lhe deu a vida. Javé viu tudo, ficou enfurecido e rejeitou seus filhos e suas filhas. Ele disse: vou esconder deles o rosto e ver qual será o seu futuro, porque são uma geração pervertida, são filhos que não têm fidelidade. Eles provocaram meu ciúme com o que não é El, e me irritaram com seus ídolos vazios. Por isso, com um povo falso, vou lhes provocar o ciúme. Vou irritá-los com uma nação idiota. O fogo da minha ira está ardendo e vai queimar até a mansão dos mortos. Vai devorar a terra e seus produtos e abrasar o alicerce das montanhas. Vou acumular males sobre eles e contra eles vou esgotar as minhas flechas. Ficarão enfraquecidos pela fome, consumidos por febres e pestes violentas. Mandarei contra eles os dentes das feras, com o veneno das serpentes do deserto. Fora a espada levará seus filhos, e dentro o terror se instalará. Todos perecerão, o jovem, a virgem, a criança de peito e o velho de cabelos brancos. Então pensei, vou reduzi-los a pó e apagar sua memória do meio dos homens. Mas eu temia a arrogância dos inimigos, a interpretação dos adversários. Eles diriam, nossa mão venceu, não foi Javé quem fez isso. Porque é uma nação da qual desapareceu o juízo e que não tem inteligência. Se fossem sábios, entenderiam tudo isso e saberiam discernir seu próprio futuro. Como pode um homem sozinho perseguir 1000 e 2 pôr em fuga 10.000? Não é porque sua rocha os vendeu e porque Javé os entregou? Sim, a rocha deles não é como a nossa rocha, e nossos inimigos o podem atestar. Pois a vinha deles é vinha de Sodoma e vem das plantações de Gomorra. Suas uvas são venenosas e seus cachos são amargos. O vinho deles é veneno de serpente, violenta peçonha de cobras. Isso não está guardado junto a mim e lacrado em meus tesouros? A mim pertencem a vingança e a represália no dia em que o pé deles escorregar, porque o dia do desastre deles já vem chegando. Chega depressa o que está preparado para eles. Sim, Javé fará justiça a seu povo e terá piedade de seus servos. Ao ver que a mão deles vai fraquejando e não há mais nem preso nem abandonado, Javé dirá: onde estarão os deuses deles, a rocha onde buscavam seu refúgio? Não comiam a gordura dos sacrifícios, não bebiam o vinho de suas libações? Que eles se ponham em pé e lhes prestem socorro, e sejam eles a proteção para vocês. E agora vejam bem, eu sou eu, e fora de mim não existe outro Deus.
Eu faço morrer e faço viver. Sou eu que firo e torno a curar. E ninguém se livra da minha mão. Sim, eu levanto a mão para o céu e juro, tão verdade como eu vivo eternamente, quando eu afiar minha espada fulgurante e minha mão agarrar o direito, eu tomarei vingança contra o meu adversário e retribuirei àqueles que me desprezam. Embriagarei minhas flechas com sangue e minha espada devorará a carne, e da cabeça dos chefes inimigos o sangue dos mortos e cativos. Exultem com ele, ó céus, e adorem a ele todos os filhos de El. Nações exultem com seu povo e firmem sua força todos os mensageiros de El, porque ele vinga o sangue de seus filhos, tomando vingança contra seus adversários. Ele purifica o seu solo e o seu povo. Moisés veio com Josué, filho de Num, e recitou todas as palavras desse cântico aos ouvidos do povo. Moisés terminou de falar todas essas palavras a todo Israel e acrescentou: apliquem seu coração a todas as palavras que hoje tomo como testemunho contra vocês. E vocês mandarão que seus filhos as observem, colocando em prática todas as palavras desta lei. Não é palavra inútil, porque ela é a vida de vocês. E é por meio dessa palavra que vocês prolongarão a vida no solo do qual vão tomar posse depois de atravessar o rio Jordão. Nesse mesmo dia, Javé falou a Moisés: suba à região montanhosa de Abarim, sobre o monte Nebo, na terra de Moabe, na frente de Jericó, e contemple a terra de Canaã, que eu vou dar como propriedade aos filhos de Israel. Você morrerá no monte em que tiver subido e se reunirá com seu povo, assim como seu irmão Aarão morreu e se reuniu ao seu povo no monte Hor. Porque vocês foram infiéis a mim no meio dos israelitas, junto às águas de Meriba, em Cádiz, no deserto de Sim, e não reconheceram minha santidade no meio dos israelitas. Por isso você contemplará a terra diante de ti, mas não poderá entrar nela, na terra que eu vou dar aos israelitas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje então ouvimos este cântico de Moisés, cântico que ele pronunciou ao seu povo pouco antes da sua morte. É uma revisão, uma avaliação, o seu testamento. Neste cântico, Javé é identificado como El, o Deus criador de tudo. É ele que espalha as pessoas pelo mundo e estabelece os territórios dos povos conforme o seu número. Este cântico de Moisés, ele de fato nos convida a uma busca cada vez mais incessante de realizar o projeto de Deus. Moisés mostra ao povo como Deus cuida deles. É tão bonito a gente ver as comparações que ele faz, como a águia cuida do seu ninho e revoa por cima dos filhotes. Ele estendeu suas asas, o tomou e sobre suas penas o carregou. Ele cuida como nós cuidamos da menina dos nossos olhos. Ele nos deu tudo com fartura. Ele nos abençoou. Mas nós fomos infiéis, nos afastamos de Deus, do seu projeto, não reconhecemos sua ação. Por isso muitos males se abateram sobre o povo. Puderam beber do veneno das nações vizinhas. É assim que Moisés vai alertando o seu povo para que após sua morte, esse povo que vai se desviar do caminho possa sempre recordar tudo aquilo que Deus fez por eles. É na memória da ação de Deus, é na memória da libertação que o povo encontrará força para retomar o caminho. É na memória da ação de Deus que o povo vai encontrar forças para perceber que se afastaram tanto de Deus e que por isso colheram tantos males. Que nós possamos também hoje fazer a memória da ação de Deus em nossa vida,
reconhecer como Deus tem feito tantas coisas boas por nós. E nós, muitas e muitas vezes, nos afastamos dele, experimentando então o veneno da maldade. Como que na nossa vida, tantas e tantas vezes, os problemas vêm porque nós nos afastamos do amor de Deus, nos afastamos de seu projeto de bondade, nos afastamos da sua aliança, quebramos essa aliança. Que nós possamos então crer neste Deus que diz: Eu sou, fora de mim não existe outro Deus. Que nós possamos reconhecer Deus em nossas vidas, levar a vida em seu nome. Assim nós vamos colher muitas bênçãos. Moisés então vai chegando ao fim da sua vida. O Senhor o convida a subir o Monte Nebo. Ele poderá contemplar Jericó, mas não entrará na terra prometida. Moisés verá que cumpriu sua missão. O Senhor lhe concede a graça de contemplar a terra prometida, poder se alegrar ao final de sua missão. Cumpriu a sua missão de conduzir o povo até ali. Triste seria se Moisés nem visse a terra prometida, mas ele a contempla com seus olhos e pode dizer como o velho Simeão: Agora, Senhor, seu servo pode descansar em paz. Que nós também possamos ter a graça de chegar ao final de nossas vidas contemplando a nossa ação, os frutos daquilo que nós semeamos. Que nós possamos chegar ao fim de nossas vidas contemplando a ação de Deus em nós e o quanto fizemos de diferença na vida das pessoas, na vida da sociedade, por onde nós passamos. Moisés cumpriu a sua missão. Moisés vai contemplar então Jericó e poderá então partir para Deus. Que nós possamos, como São Paulo, também dizer: combati o bom combate, guardei a fé. Que nossa vida tenha sentido naquilo que nós realizamos, no amor com que amamos. Amamos a Deus e amamos o irmão, amamos o nosso próximo. Então convido todos hoje a meditar sobre o sentido da sua vida. Qual sentido você tem dado à sua vida? Em que você está gastando sua energia? Moisés gastou sua vida conduzindo o povo pelo deserto. Você está gastando a sua vida em quê? Será que ao final de tudo você poderá olhar, contemplar tudo isso e louvar ao Criador porque o fez para contribuir com a melhora do mundo? Será que você está de fato sendo diferença nesse mundo? Será que você está cumprindo de fato aquilo que Deus pede de você? Então, esse é um dia para a gente, à luz do cântico de Moisés, que mostra um Deus tão bondoso, mas um Deus também que é violento, é forte, mas é um Deus que cumpre com a aliança. Que nós possamos ter sempre em nossa mente o Deus misericordioso, o Deus bondoso que Jesus nos apresentou, sempre pronto a nos receber quando a Ele voltamos. Voltamos de coração aberto, arrependidos de nossas faltas e querendo dar um sentido novo à nossa vida. Que nós possamos então prosseguir nossa existência sendo de fato sinais de Deus, sinais de um mundo melhor. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.